Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Bom dia, galera! Estamos aqui para mais um Podcast Teens e estamos aqui com um convidado muito importante, que é o nosso amigão Luiz. Bom dia, tudo bom, pessoal? Bom dia a você que está nos assistindo nas nossas redes sociais, está nos acompanhando lá no nosso site radiocavoque.com.br e nas nossas mídias sociais, no Instagram @Rádio Cavoque e no Facebook Rádio Cavoque. Bom, gente, eu esqueci, infelizmente, né, de pedir Apresentar pra Tainá se apresentar, né, nossa co-apresentadora, esqueceu. A maior, né, a melhor. Oi, gente, bom dia, eu sou a Tainá. É basicamente isso, né? Bom, gente, hoje a gente tinha um script todo programado, mas infelizmente a gente não conseguiu cumprir com o planejado. Mas nós temos uma coisa bem mais legal aqui pra vocês, que é o nosso amigão Luiz. Ele é literalmente o diretor da nossa rádio, né? Maravilhoso, um amor de pessoa. E eu tô sabendo que, assim, chegou aqui no meu ponto que ele vai levar a gente pra dar um passeio de avião, porque ele é sócio da Aeroclube. Hoje ainda? Depois do almoço? Depois do almoço? Depois da nossa marmita? Não sei se depois do almoço. E aí, só corrigindo, eu não sou sócio do Aeroclube, mas nós temos uma aeronave. O outro nosso diretor, que é um dos proprietários da rádio também, junto com o nosso amigo Milton, que é o meu pai, o Dr. Luiz Mário, é o presidente do Aeroclube. Olha, então, podemos estudar essa possibilidade, sim, com certeza. Tem aeronave, já dá pra voar. Já dá pra dar um passeiozinho. Já né? dá pra brincar, né? Com certeza, com certeza. Bom, hoje eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, como é que é a sua carreira, como você decidiu ser empresário, como você lida com a sua vida dessa forma. Poxa, obrigado. Primeiramente, pessoal, novamente, como a Poliana me falou, eu sou o Luiz Augusto Peixoto, trabalho aqui na Rádio Cavoque, na parte da direção geral. Na verdade, eu sou o coringa de vários locais, né? Eu trabalho na Clinicor, juntamente com o meu pai, sou sócio dele da Clinicor. Temos aqui o nosso trabalho na rádio, sou coach, trabalho com um outro projeto que nós temos, que é a Brevê Online, que são cursos de aviação de forma EAD, né, de forma online, e levo a minha vida desse jeito, procurando sempre fazer alguma coisa, fazer um novo projeto, entendeu? Eu tenho uma formação muito na parte de vendas. Eu sempre, desde quase da idade de vocês, desde os meus entre 15, 16, 17 anos, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né, de trabalhar. E eu acredito muito, sinceramente, né, honestamente nisso, que a venda é você ajudar uma pessoa. Uma pessoa tem um problema, ela te procura, provavelmente porque você tem a solução para aquele problema, e você vai ajudar aquela pessoa a solucionar o problema dela, e obviamente você será remunerado, recompensado por isso. E é assim aonde eu abordei todas os meus projetos, né, as nossas empresas, pensando sempre em como é que eu posso ajudar o próximo, Dessa forma, eu acredito que se todo mundo seguir a vida com esse lema, com essa máxima, né, o que eu posso fazer para melhorar a vida daquela pessoa que cruza o meu caminho, tudo acontece pra gente. É impressionante como isso é verdade. É a questão daquele vai e volta, né? O que você faz de bom, você colhe bem. Exatamente. É uma coisa que vai muito além da remuneração, né? Sim, claro. É a gratificação pessoal, com certeza. Eu acredito que assim, a remuneração, obviamente, ela é justa, é necessária, é válida, mas ela só vem como um subproduto do que você se propõe a fazer. Sabe aquela história, por exemplo, vocês já devem ter entrado alguma vez sozinhas ou acompanhadas com as mães, o pai de vocês, com irmãos, todo mundo. Entra numa loja do shopping, certo? Aí, qual é a primeira coisa que a pessoa, o vendedor, a vendedora faz contigo? Posso te ajudar? Qual é a resposta imediatamente que vem na tua cabeça? Não. Não, tô só olhando. Por quê? Porque aquela pessoa não quer te ajudar.
Ela quer se ajudar. Ela tá pensando na meta dela, ela tá pensando no que ela tem que vender, ela tá pensando no problema que ela tem em casa, ela tá pensando na conta dela que tá atrasada, que tem que pagar. Agora, se ela chegar para você e perguntar como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer o teu dia ser melhor? Tá vendo, Tainá? Já vai anotando Se porque quiser a gente me dar um vai trabalhar emprego. na CIA, né? Daqui a alguns É isso aí. brincadeira. Mas é isso mesmo. Então, assim, é dessa forma que, por exemplo, um paciente chega aqui na clínica, cara, várias vezes as pessoas dizem, olha, eu quero... Como é que eu posso lhe ajudar hoje? Às vezes é uma informação que a pessoa quer, às vezes é uma orientação. E não tem nada a ver com o dinheiro, não tem nada a ver com o dinheiro que ela vai deixar aqui. Às vezes uma pessoa vem dar uma entrevista aqui na rádio, como é que a gente pode lhe ajudar a passar a tua mensagem melhor para os nossos ouvintes? Com certeza. E aí nós criamos todo a estrutura, né? Desenhamos o programa para que aquela pessoa consiga passar a mensagem dela enquanto convidada, enquanto entrevistada do programa. Entendeu? E aí a contrapartida disso é o quê? Aquela pessoa se sente bem, ela se sente que foi ajudada e ela volta mais vezes. Com certeza. Eu acho que é assim que a maioria desse tipo de... Não trabalho. Desse tipo de trabalho funcionam, com certeza. Já chegou a trabalhar com algum adolescente em relação ao seu ramo? A gente. A gente! Não. Sem ser a gente, né? Além de vocês, eu já tive experiências em trabalhar com adolescentes. Eu já fui adolescente, então já trabalhei com adolescente alguns anos atrás, né? A minha cabeleira não deixa mentir a idade. 50 anos atrás, mas Não. semana passada. Né? Agora, sim, eu já trabalhei sim com adolescentes, com menores aprendizes em outras empresas que eu trabalhei, né, quando já trabalhei em banco. Então, Caraca. sempre tem Quiser pessoas indicar? muito Assim, jovens. Se você quiser indicar a gente pra um trabalho, emprego, esse negócio. Com certeza. Brincadeira, tá, gente? Não, e é importante, por exemplo, vocês estão fazendo essas perguntas, a gente sabe que a gente está aqui numa conversa extremamente informal, né, descontraída e tudo mais, mas sim, eu já tive 15 anos, já tive meus primeiros empregos, né, aqueles trabalhinhos, inclusive o meu primeiro emprego foi aqui na clínica com meu pai, na época de férias do colégio, vinha trabalhar fazendo coisas, entregando fatura, levando fatura, pegando ônibus, entregando essas coisas, mas fazendo o trabalho braçal Sim, mesmo para aprender como é que se faz. E assim, é muito importante que vocês tenham essa mentalidade de já, mesmo nessa idade, já estar buscando alguma coisa. O que eu posso fazer e como é que eu posso fazer da melhor forma. Muitos colegas de vocês, e não é mentira, vocês vão ver isso. Daqui a 3 anos vocês vão me confirmar. Muitos colegas de vocês deixam para ter essas perguntas e esses pensamentos que vocês estão fazendo como diz o menino lá do Big Brother, né? Quando a água começa a bater no joelho para não falar em outro lugar. Entendeu? E assim, se você começa a ver desde cedo, as coisas começam a acontecer mais cedo. Por exemplo, eu já tive aquela experiência de menor aprendiz, né? Eu achei extremamente interessante, porque, cara, é uma coisa muito nova, principalmente pra eu, que naquela época tinha o quê? 14 ainda, né? Ainda não tinha feito 15. Uhum. Aí eu cheguei lá na empresa, é um mundo totalmente diferente, a gente tá lá vendo como é que funciona de verdade. Dentro da empresa eu cheguei a trabalhar no RH, cheguei a trabalhar no setor de compras, cheguei a trabalhar... Era uma empresa grande? É uma... Média? Produtora... média. Ela é uma produtora de material pra Honda, né? Pra Honda, pra Yamaha, Mitsubishi. Então é uma importante aqui do distrito, né? Do distrito, entre aspas, porque essa empresa que eu trabalhava, ela ficava lá no Croado, então era mais perto de casa. Não, assim, no distrito, porque a gente diz, teoricamente, até é interessante para os nossos ouvintes saberem que o distrito industrial não é só um local geográfico. O distrito industrial está dentro de todo o Amazonas. Qualquer empresa que esteja dentro do estado do Amazonas, do distrito, ela pode ser considerada parte do polo industrial, né, que é o chamado PIN, né, o polo industrial de Manaus. Não interessa a localização geográfica do bairro e tal que ela esteja, mas ela pode estar dentro daqueles moldes da Zona Franca, dos incentivos e tudo mais, e fazer parte do distrito. Se ela produz material para a Honda, 99% de chance dela fazer parte da Zona Franca, porque não teria porquê, né? Não, faz, com Pois certeza, faz sim. Eu tenho uma perguntinha que eu acho que, tipo assim, é uma coisa extremamente importante pra ti, porque provavelmente tu vai fluir com esse assunto. Teve alguma coisa que, tipo assim, te marcou na tua adolescência que fez tu ser quem tu é hoje? Teve várias coisas. Eu tive perdas de alguns amigos
muito cedo, muito cedo. Teve uma época no colégio que várias semanas a gente teve muitas perdas de perdas próximas, então eu aprendi a lidar com esse tipo de coisa muito cedo. Outras situações, por exemplo, algo que me marcou muito, que eu sempre falo, todo mundo que me conhece, tanto é que 5 minutos antes da gente entrar no ar, eu estava falando para vocês, foi a experiência que eu tive no meu intercâmbio. Eu fui morar nos Estados Unidos, morei um tempo no Havaí e outro tempo na Samoa. Ah, eu nunca saí de Manaus. Na Samoa americana. Sinto muito, né? A renda per capita é baixa. E assim, foi uma oportunidade incrível, porque não só conhecer uma cultura como a americana, mas a cultura polinésia, que é muito parecida com a nossa cultura indígena, inclusive. É uma questão bastante, quase que tribal, de respeito, de tudo. Então aquilo me ajudou muito a moldar caráter, a moldar, enfim, várias coisas a meu respeito, entendeu? Sim. Falando nisso, como você aprendeu a língua inglesa? Você aprendeu sozinho? Não, estudando. Estudando. Eu comecei a estudar inglês com 9 anos de idade. Aí, na minha época, né? Na minha época, 30 anos atrás, eu tenho 38. Vovô, né? Eu tenho 38, vou fazer 39 anos. Então foi quase literalmente há 30 anos atrás eu comecei. E naquela época os cursos de inglês só tinha um modelo, a forma de você aprender inglês. Hoje existe aquele negócio em inglês executivo, inglês em 1 ano, em 2 anos. Mas na minha época você passava 10 anos estudando inglês. A gente, né? Eu passei 8, quase 9 anos. Comecei com 8 anos e me formei com 17. Aí com 17 anos eu me formei na escola de inglês e tive, graças a Deus e ao trabalho dos meus pais, a oportunidade de fazer um intercâmbio, de viajar para o intercâmbio com 17 anos e desde então eu nunca parei de falar. Esse é o meu plano com a Thay, na verdade, que a gente tem desde quando a gente começou a interagir dentro da língua inglesa, né? Quando a gente começou a conversar lá no colégio, a gente sempre quis fazer intercâmbio. Então, com 18, provavelmente isso daí vai dar uma... Deus quiser. Vai dar uma alavancada, porque eu acho uma coisa extremamente importante, né? Porque Sim. o inglês, ele é uma língua mundial. Sim. Então, se tu não souber inglês, é meio difícil tu conviver no mundo. Eu diria que não é impossível. Muitas milhões de pessoas fazem. Mas... você diminui as tuas chances em menos da metade de conseguir alcançar todos os teus sonhos. Porque hoje em dia, você tem que estar na internet. A internet é todo em inglês, né? Para você fazer as coisas. Cara, o mercado é global, tudo é global. Então, para você interagir até com as pessoas, você tem que ter um inglês. Eu tenho uma perguntinha. Faça. Tem alguma coisa que você falaria, assim, pro antigo Luiz Augusto? O de 15 anos, que O de 15 a anos. gente tava puxando O aqui. que tu diria pra ele? Ótima pergunta. Não saia naquele dia de carro escondido, porque... Não, tô brincando. Não, estamos descobrindo aqui Não, tô que a brincando. gente A tinha uma fase da adolescente rebeldia, rebelde. Aquela Base da batida não Tá vai parecendo a sair Tainá barata. já, mano. Não, tô brincando. Beba menos, Exposed. né? Apenas diga não. Não tô Cuida do brincando, cabelo. gente. Nunca... Cuida do cabelo, que vai cair. Não aceitem coisas de estranhos. Use filtro solar, não durma de cabelo molhado. Não, mas eu diria assim, eu diria que ele não precisa, que ele não precisa ter tanto medo de errar. Eu diria que eu diria para ele, não tenha medo de errar, não tenha medo de ousar. Vocês têm noção de que hoje eu, com 38 anos, eu tô reconstruindo, há alguns anos, já tô reconstruindo a minha vida pela 3ª vez. Eu já tive que me desfazer de tudo, me mudar para os Estados Unidos, construir minha vida lá. Depois não deu certo da forma como eu queria, mas deu muito certo em outros locais, né? Tenho uma filha maravilhosa que mora com a mãe dela nos Estados Unidos já há 11 anos. Ela fez 11 anos agora em janeiro. Tive que voltar para o Brasil, reconstruir a minha vida do zero de novo, que é difícil. Então, uma coisa que eu diria para o Luiz Augusto de 15 anos, mas já que eu não posso falar para ele, eu falo para vocês e para todos os ouvintes de vocês, nossos ouvintes da Rádio Cavoc de 15 anos, o que quer que vocês queiram fazer hoje, de um projeto, de alguma coisa, seja aqui o programa na rádio, seja planejar um intercâmbio, seja aventurar num emprego novo que vocês não saibam nada, façam, metam a cara e façam
com todo o afinco e com todo o esmero possível. Por quê? Presta atenção. Se tudo que tu puderes imaginar der errado, pelos próximos 20 anos, com 35 anos, tu ainda vai ter condições de reconstruir a tua vida tranquilamente. Então, assim, meta a cara e erre. Se arrisque, ouse, não tenha medo. Era isso que eu falaria pra mim. E com essa mensagem incrível do nosso querido Luiz Augusto, a gente vai finalizando esse bloco com vocês, tá, gente? Muito obrigada por assistirem. Até o próximo bloco. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Oi, gente, a gente voltou aqui pro nosso, infelizmente, último bloco. Poxa vida. Poxa. E estamos aqui, pra quem ainda não conseguiu ver, estamos aqui com o nosso querido amigo Luiz Augusto e nossa querida co-apresentadora Tainá Albanese. Eu. Ela não... Pois é, a gente tava falando aqui durante o intervalo sobre intercâmbio, porque nós descobrimos que o nosso querido amigo Luiz Augusto, como ele falou no último bloco, que ele fez intercâmbio. Sim. E, nossa, eu tô em choque, porque, tipo assim, é o nosso sonho, né, Thay? A gente quer muito fazer intercâmbio. E como foi a tua experiência lá? Porque normalmente, pelas histórias que eu vi, alguns brasileiros não são muito bem aceitos lá por conta da nossa cultura. Na maioria das vezes, sei lá, a gente sofre muito bullying no exterior. Bullying. É discriminação. Eu fui muito afortunado de ter ido para um local, principalmente onde nós não parecíamos tanto com estrangeiros. Né? Eu fui pro Havaí, pra Samoa, e a etnia polinésia parece muito com a nossa etnia indígena aqui do Amazonas, né? Com a nossa etnia nativa, na verdade, aqui do Amazonas. Mas eu acredito que, assim, olha, da minha geração, eu conheço várias pessoas, até porque tem aqueles grupos de intercambistas e tudo mais. Sim. E eu conheço muita gente que, assim, sinceramente falando, os casos que tiveram experiências não tão boas foram muito poucos, foram muitas exceções. Então eu percebo que vai muito da atitude da pessoa também. Se você se presta a ter uma atitude realmente de aprendiz, de quem está indo para um local diferente do seu, não digo nem estranho, mas diferente do seu, e está tentando, vamos dizer assim, absorver aquela cultura e não querer, mas porque no Brasil as coisas não são desse jeito. Sim, mas você não está no Brasil, você está nos Estados Unidos, a cultura deles é diferente. Então eu acredito que o trabalho, na verdade, o dever do intercambista, do aluno realmente, é começar a fazer até vamos dizer assim, uma pré-produção, para falar no jargão de rádio que nós estamos aqui, uma pré-produção antes dele viajar. Então, por exemplo, se ele sabe que ele vai para um estado X, um estado ali do meio oeste, ou se ele vai para um estado da costa oeste ou da costa leste, procura... Cara, hoje em dia vocês têm algo que eu nunca tive na minha adolescência, que é o nosso pai dos burros, vamos dizer assim. Na minha época, o pai dos burros era o dicionário. Você só sabia o significado das coisas. Hoje, você tem todo o conhecimento do planeta na palma da mão, no celular, no Google. Sim. Pesquisa sobre a cultura daquele local, pesquisa sobre os hábitos daquelas pessoas, o interesse e tudo mais. E quando chega lá, se mostre... assim como eles têm que se mostrar abertos para receber a pessoa também tem que estar aberta para absorver aquela cultura e ser inserida naquela cultura, né? Se, por exemplo, se a host family, né? Se os pais que estão ali te recebendo falam, olha, vamos fazer esse programa cultural, a nossa família tem o hábito, e o americano ele é extremamente tradicionalista, tudo é tradição. Sim. O 4 de julho o pessoal solta fogos de artifício, o jantar de ação de graças, o pessoal se reúne, né? O St. Patrick's Day, o pessoal se veste de verde, o Halloween tem o Gostosuras ou Travessuras. Entre nessa cultura, entre nessas tradições, nesses hábitos, que aquelas pessoas vão se sentir honradas por você estar querendo fazer aquilo e tal. Agora é óbvio que existem, vamos dizer assim, as historinhas de terror, existem famílias que não são tão legais, existem os casos de bullying, existe. Quando acontecer, converse, porque é muito importante você ir por uma agência licenciada, por uma agência séria que vai te dar um apoio lá nos Estados Unidos. Converse com aquele representante e fale, olha,
gostaria de trocar de família. Isso já aconteceu. Inclusive, se eu não me engano, não sei se foi com meu irmão ou com um primo meu, que teve que trocar de família. E foi tudo bem. Depois que trocou de família, ficou tudo maravilhoso. Infelizmente. Mas assim, em relação à época lá que você tava estudando e etc. Tinha aquele negócio de festinha dos amigos? Aquele negócio dos camaradas da universidade, dos camaradas da universidade, sei lá, grupo beta, grupo alfa. Olha, teve com a minha irmã, porque ela ficou nos Estados Unidos mesmo, no continente, então tinha muito isso. Na minha época, como eu fui para uma cultura completamente diferente até da americana, né, lá na Samoa e no Havaí, nós tínhamos sim as festinhas, mas não era assim do camarada do colégio, era a festinha da molecada, que a gente ia pra praia, porque eu tava numa ilhazinha pequenininha, né, eu até tava brincando do tamanho de uma cidade do interior, nossa, aqui, né, com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, e cercado de mar por todos os lados, então a gente fazia aquelas festinhas, um acampamento, ia pra praia e tudo mais, mas tinha sempre um pai numa casa próxima, o negócio não era tão legal assim. Mas uma coisa que é interessante, a gente dizia que a ilha nossa lá na Samoa era parecido muito com um livro antigo, não sei se vocês conhecem, O Senhor das Moscas, que é um livro onde as crianças tomam... É uma ilha que ela é habitada apenas por crianças. Então as crianças meio que dominaram os adultos, porque na Samoa o número de jovens, adolescentes e crianças supera o número de adultos em 3 para 1. Então, se os jovens literalmente quisessem tomar a ilha de assalto, daria, porque não tem arma. Que legal essa taxa de natalidade aí. Não tem televisão lá, não? A cultura polinésia, ela é muito isso. Se a família tiver menos de 10, 12, 13 filhos, eles não são nem considerados uma família boa, né? Não são gente. Ai, que ótimo, né? O pessoal faz muito filho. Porque é comunidade bem quase que agrícola e subsistência. Então o pessoal pesca muito, planta muito. Então tem que ter muito filho pra... Mão de obra. Exatamente. Mão de obra. Exatamente. Um filho vai pescar, o outro vai trabalhar na lavoura, o outro vai trabalhar as coisas. Aí consegue estudar, fazer alguma outra coisa. Então, eles têm muitos filhos. Lembrei das aulas de história do ano passado. Ou desse ano ainda, não sei. Sim. Que estavam falando sobre, tipo assim... Como, não sei se a cultura deles é retrógrada, alguma coisa assim do tipo, mas antigamente os pais que viviam nessa questão de fazenda e etc. precisavam ter bastante filhos para conseguir cuidar do local. Mas hoje em dia, normalmente não precisa muito disso, porque revolução industrial, as máquinas e etc. Mas ainda existe isso. Por exemplo, uma família tradicional, vamos dizer assim, hoje em dia... tem no máximo um filho. Eu tiro só a diferença da minha geração para a de vocês. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E todos os meus tios também tiveram 3 ou 4 filhos, porque foi a época deles. Só que eles já tiveram tiveram bem menos filhos, comparando-se aos meus avós. Meus avós maternos tiveram 6 filhos, meus avós paternos tiveram 8. Certo? Então, assim... Eu acredito que a cada geração, conforme você vai morando mais nas cidades, as gerações têm... Aí, olha só, eu só tive uma filha, entendeu? Então, eu tenho amigos que ou não têm filhos, tiveram cachorros, né? Tem cachorro, tem gato. Muito eu. 15 gatos. Exato. E eu tenho amigos que têm Aí, assim, num grupo de amigos, aquele que tem 2 ou 3 filhos já é a exceção. Então, você pega uma cultura como essa, que é uma cultura mais... agrária, mais subsistência, né? Uma cultura que eu não digo que seja retrógrada, é só a localização mesmo de onde eles estão. Sim. Aí eles têm que realmente ter muito filho para cuidar das coisas. É o modo de vida deles. É o modo de vida, exatamente. Faz parte da cultura, né? É muito interessante. Mas, assim, eu soube que o senhor é muito integrado nessa questão de internet, jogo. Soube que o senhor assiste vários podcasts além do nosso. Eu acho que isso é uma traição, sabia, Tainá? Porque assim... eu acho que não. Eu achei que ele era nosso fã. Eu achei que ele era nosso fã. Eu acho que ele precisa disso pra sobreviver, né? Dinheiro. Não. Eu assisto, mas é porque assim, eu acredito que hoje em dia o consumo de informação por demanda é o futuro. Então, por exemplo, o assunto de vocês de entretenimento eu consumo
aqui, né, de vocês. Aí tem aquele podcast sobre negócios que eu gosto de assistir, né? Tem vários muito bacanas, várias pessoas muito legais que a gente assiste às vezes escuta no Spotify, ou então as pessoas têm um canal de podcast também no YouTube. Aí eu vou e consumo daqueles caras, entendeu? Aí tem um outro podcast que fala sobre cinema e filmes que eu gosto. O cara às vezes falando sobre os últimos lançamentos. Aí eu vou lá e consumo daquele jeito. Eu não pago mais TV a cabo, acho que tem uns 6 anos. Caraca. Os serviços de streaming hoje em dia são muito... Eu pago serviço de streaming. O valor de uma TV a cabo, o valor de uma assinatura de TV a cabo, eu pago 3 serviços de streaming. Sim. Porque eu pago vou só fazer aqui a propaganda, apesar de não estarem pagando nada pra gente aqui pra Rádio Cavoque, mas, por exemplo, ainda. Mas, por exemplo, assim, Netflix, HBO Max e o Amazon Prime pra eu comprar as coisas e ter direito aos vídeos. A assinatura dos 3 é menor do que o que eu pagava pra net pra ter TV a cabo. Ai, mano, saudade de conseguir assistir a Disney, sabe? Pois é. Poxa. Só que, tipo assim, quando meu pai cancelou essa questão de TV a cabo, eu comecei a tentar me acostumar com os canais normais, né, da TV. Já chegou a assistir TV Cultura? SBT. A TV Cultura, mano. Eu fui Passava criado Chão com Carneiro, TV Cultura. passava o quê? Doctor Who. Nossa, eu amava Doctor Who. Eu era uma criança meio traumatizada porque Doctor Who tem umas cenas bem pesadas. Mas eu achava muito, Não era muito pra criança, não. É porque... Não me julguem. Passava depois do Chão Carneiro, não podia fazer nada. Tava lá tocando, até desligar a TV, já terminei de assistir o episódio. Polly, eu sou fruto e geração da TV Cultura da época do Castelo Rá-Tim-Bum. Mano, ai. Eu Dinossauros. assistia Tintim, aquele desenho, vocês não sabem nem o que é. Eu assistia o príncipe, o Babarco, que era um elefantinho que era o príncipe. Assistia Dog Funny, eu sou dessa época. Cara, Me sentindo de Então, tudo assim, aí. eu assisti muito TV Cultura. Eu só Muito assisti TV Cultura. Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, porque eu era muito fã. Tipo assim, Castelo toda Rá-Tim-Bum e vez- Chaves. Tá aí, pronto. Uma coisa da minha infância que moldou que o Luiz Augusto é hoje. A vingança não é plena, ela mata Matar a alma alma. envenena. Ei, isso Acabou. daí, ó. Isso daí. Ensinamentos. Não, foi o Chaves, né? Nosso querido amigão Chaves. Falando Na verdade, foi o nisso- Chapolin que falou Foi o isso. Chapolin. Olha aí. Foi o Chapolin? Foi o Foi o Chapolin que Chapolin. falou. A gente é meio Nutelinha, a gente é meio poser em relação a isso. Mas falando em poser, a gente descobriu aqui que o nosso querido amigo Luiz Augusto tava lá, colocou Stranger Things, que por um acaso estreou, tá, gente? Ontem, Stranger tá? Isso. Quarta temporada. Então, todos os adolescentes fizeram um mutirão, pelo que eu tô sabendo, tá? Eu tava vendo o Twitter, eu tava acompanhando o Twitter. Todos os adolescentes fizeram um mutirão Tá pra lá conseguir em assistir. cima, tá lá em Cara, cima na recomendação do Netflix. Estreou 3 da manhã. Um monte de criança, adolescente, esperando dar 3 da manhã pra conseguir assistir um episódio. Né, gente? Esse pessoal, né? dormir, Esse pessoal. pessoal que fica Vocês têm acordado pra vocês têm ver que série, dormir. cara. Sinceramente. A menina ficou lá assistindo série, passou a noite vendo. Cadê Acho que é tia por isso, eu Rita? acho que é por isso que o Cadê outro tia convidado não veio. Ficou acordado até 5 horas Tava da vendo manhã. Stranger Things. vendo tava Stranger vendo Tá Things. certo, eu não culpo ele, Faltou. de verdade, eu não culpo. Pra mim, eu dou total razão. Eu culpo. Ah, cara. Infelizmente. Eu julgo, eu sou julgador, desculpa. Não, tô brincando. Mas, enfim, é isso, cara. É, basicamente isso. Eu acho muito interessante essa questão da tua história, né? Porque, pô, imagina, Poliana empresária, eu vou fazer o quê? Eu queria muito tentar entrar nesse ramo agora, né? Porque eu percebi que é bem interessante essa questão de podcast, de ser caster. Uhum. A Tainá também, né, Tainá? Tainá vai ser Tainá deu- dançarina, Tainá vai ser dançarina. ela Tainá vai deu ser- uma ressalva dela aí. Eu dei um passinho pra trás. Cara, mas é isso que eu falei pra vocês. Mas eu gosto. O que é Bastante. bacana é que, olha só, vocês podem se pegar daqui a 20 anos olhando essas gravações e, meu Deus do céu, Ficar passando, morrendo o que de eu vergonha. tinha, o que eu tinha na cabeça quando eu tava cabeça. usando aquele cabelo? Não, tô brincando. O que Ei, eu tinha... Ei, eu fala senti uma ofensa Olha. aqui. Ei, não, Só tô porque brincando. ele é careca. Só porque ele é careca. Não, eu falo isso por quê? Porque hoje eu gosto muito mais da minha De ser careca. Eu já usei rabo de cavalo igual o David Beckham, aquele rabo de cavalo duplo. Ei! em cima do outro. Eu já tive cabelo até Muito o ombro, minha filha. Pois é. Então o que acontece? Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, vocês vão olhar para trás e vocês podem estar fazendo exatamente o que vocês estão planejando fazer hoje. Nada. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque significa que vocês fizeram um planejamento, Nada. correram atrás e tá. Ou vocês podem estar fazendo algo completamente diferente e também tá tudo certo. Ou vocês podem não estar fazendo nada. Nada.
E tá tudo certo, porque vamos supor, se tu ganhar na loteria amanhã e quiser fazer nada, mano. ótimo, tá tudo certo, legal, Cara, mas assim... O negócio é que, mesmo se ganhar na loteria, tu tem que Tem que saber fazer. investir o Muito. dinheiro. Então, Eu não conheço, adianta nada também. eu conheço 3 pessoas, uma que ganhou na loteria realmente na Mega Sena, E perdeu du- tudo. e duas que E ganharam, perdeu tudo. e duas que acertaram na quina Ah, e cara, ganharam lá uns Meu 50, sonho. 70 mil e o dinheiro vai assim. Cara, é muito rápido gastar dinheiro. O pessoal, Sim. eu não Ainda sei mais- o que eu faria se eu ainda tivesse mais 1 quando milhão você de ganha- reais ou eu tivesse 10 milhões de reais. Eu sei. Ainda mais quando você ganha uma Você quantia gasta rápido, muito assim. alta, Sei né? não. Tipo, Sim. você tem nas mãos uma quantia muito alta, porque geralmente quando você é trabalhador, né, você vai recebendo uma quantia de mês em mês. E é regrado o dinheiro. Agora você recebe uma quantidade muito grande de dinheiro de uma só vez, fica maluco. Ah, Perde a cara, eu sanidade. acho Sim. que assim, eu provavelmente. Não, essa aqui não sabe administrar nem eu 2 não reais. sei administrar Isso daí- nem 2 reais. Pronto. Eu sou extremamente consumista. Uma coisa, tá aí, uma coisa que eu falaria também pro Luiz Augusto de 15 anos. Que posso Guarda falar os pra Guarda você. os 2 reais. Não é pra gastar no terminal Guarda com uma os 2 coxinha de 1,50 não, hein? Primeiro porque se tu gastar com uma coxinha de 1,50 no terminal, você vai ter que gastar 15 com remédio pra dor de barriga, né? Então fica complicado. Já perde o dinheiro da Segundo- passagem também, não vai pra Segundo, vocês que, por exemplo, principalmente você quer ser podcast, comece a assistir podcasts sobre educação financeira. Caraca. As crianças não Porque é a aula aprendem da no escola, colégio. né? As crianças não aprendem no colégio. Sinceramente, por exemplo, eu gosto muito de matemática. Eu gosto muito de aprender. Eu sou muito curioso. Eu fico lendo história, fico lendo livros, querendo saber as coisas assim. Mas vamos ser sinceros. Muito Escola não dá futuro, gente. dá. Aí que tá, dá. A escola, ela te aprende... Olha como é que essa Tainá é. Gente, não escutem a Tainá. Eu É. acho que hoje ela tá meio... Calma. A escola ela te ensina a pensar de forma crítica, a desenvolver habilidades de senso crítico para poder você desempenhar aquele trabalho. Só que poucas escolas te ensinam a como você usa aquele senso crítico para, por exemplo, resolver um teorema Pitágoras. o teorema de Pitágoras não, mas resolver um teorema de matemática ou resolver um problema de física ou de química, como você usa aquela análise crítica e aquela forma de pensar para resolver outros problemas na tua vida. E é essa, eu acredito que essa é a ponte que falta na nossa educação. Cara, na verdade, eu acho que foi pra isso que veio o novo ensino médio. O propósito Por conta- do ensino é. médio é, tipo, tem gente que acaba o ensino médio, 18 anos, não sabe, por exemplo, financiar alguma coisa no banco. Entendeu? Justamente. E aí, eles tentaram implementar agora umas matérias mais técnicas pra ajudar no Sim. nosso, Que na é nossa muito construção que é muito da importante. nossa vida. Tá dando certo? Não tá Mas, dando certo. mas eu te digo, é melhor do que Aprendi tinha antes. a Pelo menos somar eles, juros. pelo menos eles, verdade. isso é muito É importante. verdade. Cara, foi a única coisa que eu prestei E atenção educação na aula financeira. do Marcinho. Marcinho, um beijão. Vai fazer lanche com a gente Careca sexta-feira, tá? Não perde Se tempo. você foi com aprende, vocês. cara, Sinto qualquer... muito, a Suelen vai fazer com a gente. Tá aqui o meu amigo, um salve aqui pro meu amigo que tá fora das câmeras, mas tá me aguardando que a gente terminar, meu amigo Wilton. Tá aqui o meu amigo que não me deixa mentir. Se você aprender a trabalhar com juros, principalmente juros compostos, minha filha, 90% de tudo que tu quiser fazer na tua vida já tá resolvido, não tá não, Wilton? Pura verdade. É pura verdade. Ai, Eu que sei ótimo. Porque muito. juros é tudo, juros é tudo. Parei nos juros simples, aí foi Deus. Então, gente, infelizmente eu preciso finalizar o programa, mas eu Poxa. quero muito, muito agradecer a tua Te presença, agradeço. porque tu salvou a gente, porque a gente não tinha a mínima ideia do que a gente ia fazer sem tu aqui. Agradecer a Tainá, né, por mais um dia estar aqui batalhando do meu lado, porque eu não sei como é que ela me aguenta ainda, eu acho que ela Não já tá, aguento. já tá pra Não, 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 eu, pelo... Ai, que ótimo, né? Agora a gente tá descobrindo quem são os amigos de verdade. Eu quero avisar pra vocês, pessoal aqui do podcast, tá? Que a gente tem nossas redes sociais, sim. O Instagram da Rádio Cavoc, o Facebook da Rádio Cavoc. Tudo lá, se vocês pesquisarem, a gente vai estar ao vivo, tá, Bota lá, gente? Rádio Cavoc. Aparece. Rádio Exato. Cavoc. Até mesmo o nosso site e o nosso aplicativo. Exatamente. Eu sempre bato nessa tecla do nosso aplicativo. Você que é usuário de Android, ainda estamos aguardando uma liberação da App Store. Enfim, a Apple é um pouquinho mais complicada. Fica aqui esse salve, esse puxão de orelha na Apple. Mas, Se quiser patrocinar também, Não é? tá aqui. Cadê meu AirPod? Aqui, ó. Cadê meu então, AirPod? então para quem é usuário de Android, só chegar lá na Play Store e digitar Rádio Cavoc, com C no começo e K no final,
que vai estar lá o nosso aplicativo. Você pode acompanhar todos os nossos programas ao vivo, acompanhar a nossa programação, mandar recado pra gente, e aí quem responde somos nós da direção e da produção, entendeu? Pode deixar recado pras meninas, pode deixar recado para todos os outros programas, fazer pedidos, sugestões. Então, tá lá, tá muito bacana. Finalizar aqui pedindo pra vocês me seguirem no Instagram, tá, gente? Porque assim, senão vocês não vão saber quando é que vai ser as lives aqui. Exato. Hoje mesmo eu dei uma chamadinha lá pra vocês, pra quem gosta de assistir a gente, pra quem tem esse interesse. Vão lá seguir eu e a Thay no Instagram, que a gente vai estar postando sobre o podcast. Deixa o Instagram de vocês, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é Polias Neves. Cadê a produção? Cadê meu produtor lindo, maravilhoso? Eu não tenho, tá, gente? Não existe. A gente vai colocar depois. Muito obrigada, gente. Infelizmente, esse foi o nosso último bloco aqui no Podcast Teens. Eu quero agradecer ao espaço da Rádio Cavoc. Vocês são incríveis, meus produtores, meu diretor maravilhoso. Muito obrigado. Minha É o nosso melhor carequinha. amiga. É o nosso carequinha, é o nosso carequinha. E é o nosso vovozão ali. Tchau, vovô. Tchau, gente. Foi um prazer. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.